Então nós iremos gravar, estamos aqui para mais um momento, né, juntos, com Deus. Nós estaremos anunciando a palavra do Todo-Poderoso, a palavra que cura, a palavra que transforma. Eu creio que todas as vezes que estamos gravando a palavra de Deus, nós estamos em contato com a palavra mais poderosa que existe, que é a palavra de Deus. Não existe palavra como a palavra do Senhor. A palavra que cura, que transforma, que dá vida eterna aos que se aproximam dele. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo que pensamos e imaginamos. Deus, ele tem algo especial para a sua vida. Você que de repente não sabe nem qual o motivo, está ouvindo este áudio, está ouvindo esta mensagem, você pode ter certeza que Deus preparou esse momento para falar com você. Eu chego a acreditar que quando estamos ouvindo a palavra do Senhor, ou quando estamos lendo as Sagradas Escrituras, anjos de Deus, eles estão se aproximando, porque estamos tendo contato com algo que é do céu, não é da terra. Assim como os louvores, eles atraem a presença de anjos, a presença de Deus. Quando estamos em contato com a palavra de Deus, atraímos bênçãos, bênçãos dos céus. A atmosfera da sua casa, a atmosfera da sua vida, a atmosfera espiritual da sua família, ela muda quando você para um pouquinho da sua vida e começa a ler a palavra. Por isso nós incentivamos a você a sempre ler a palavra. Nós lemos sempre um capítulo aqui no nosso programa, mas você pode ler todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5, quantos você quiser na sua casa. A sugestão para quem está começando a leitura da Bíblia não é o Velho Testamento, é começar pelo Novo, né? O Novo Testamento fala da nova aliança que Deus fez com o homem, né? Quando eu era novo, eu tinha 12 anos. Com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia até Salmos. Eu li de Gênesis até Salmos. Mas eu, hoje, já mais maduro, né, eu percebo que eu não fiz da maneira correta. Eu deveria ter começado pelo Novo Testamento, né? Não que tenha sido perdido o que eu li, mas hoje o que está mais valendo, né, o que está valendo é o Novo Testamento, né? A nova aliança que Deus fez para com o homem, né? Todas as palavras do Velho Testamento também são verdadeiras, mas nós estamos vivendo o tempo da graça, que é o tempo do Novo Testamento. E a literatura ali do Velho Testamento tem toda uma literatura que às vezes é complicada de entender, né? Ali aqueles procedimentos que tinham lá no templo, né? Aqueles rituais, né? E o Novo Testamento é uma linguagem mais simples, mais atual, né? Em que, tranquilamente, né, muitas pessoas reclamam que têm dificuldade de ler a Bíblia, mas os 4 evangelhos, eles são simples de se entender. Principalmente o livro de João. É recomendado para quem nunca leu a Bíblia, né? De repente você que está me ouvindo, está despertando esse interesse em ler a palavra de Deus, esse interesse em despertar a presença de Deus para a sua vida. Então que você possa começar, né? Que você possa começar ali pelo livro de João, né? Que é um livro ali todo especial, né? A palavra de João são palavras mais vivas, né? São palavras que são mais fáceis de serem entendidas, né?
São palavras ungidas, toda a Bíblia, né? Toda ela é repleta de palavras vivas, até mesmo o Velho Testamento. Mas João é especial porque ele trata de uma forma mais fácil de ser entendido, né? Então nós incentivamos sempre as pessoas a ler a Bíblia, a ter esse contato. É um contato ali extraordinário, né? Experimenta começar a ler a Bíblia, né? Mas não leia só uma vez, não. Muitas pessoas gostam de ler Salmo, né? É bom ler Salmo também, Provérbios. Mas tem coisas muito mais ricas ali, né? Geralmente o pessoal lê Provérbios e Salmo por ser mais fácil, por ser uma coisa mais simples, né? Assim de ser entendido. Mas começa a ler os evangelhos. Eu, particularmente, eu sou apaixonado pelos 4 evangelhos, né? Porque ali eu encontro muitas palavras que o próprio Jesus disse, né? A minha Bíblia ela é escrita de vermelho, as partes que Jesus disse, e eu vejo ali, eu tento entender e compreender as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos começar a leitura aqui de Mateus capítulo 28. E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar em que o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas presunçosamente ao sepulcro, com temor e grande alegria, começaram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, viram de noite os seus discípulos, e dormindo-nos o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como ordenaram, como estavam instruídos. E foi divulgado entre os judeus até o dia de hoje. E aos 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós percebemos nesse capítulo, né, coisas aqui, ensinamentos grandiosos para as nossas vidas. Primeiro, o fato de Maria
Madalena e a outra Maria, elas foram ao sepulcro, né? Só que houve ali naquele sepulcro, né, naquele local onde estava o corpo do Senhor Jesus, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então veio um anjo, o corpo de Jesus estava ali, e eles tinham colocado uma grande pedra, né? E aí veio o anjo do Senhor, né? E causou um terremoto ali, por quê? Porque ele veio e removeu aquela pedra. E o aspecto era como de um relâmpago, né? E a sua veste branca como a neve. O aspecto daquele anjo era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Quando os soldados ali, eles ficaram como mortos. Como mortos. Mas as mulheres, o anjo disse assim às mulheres, mas o anjo respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Então perceba que, diante da visitação de um anjo do Senhor, os soldados ficaram como mortos, mas as mulheres ficaram ali atemorizadas. Já houve uma diferença, né? Os soldados se desmaiaram, as mulheres não chegaram a desmaiar, ficaram atemorizados. E o anjo falou com as mulheres, não tenhais medo. Existe uma diferença daquele que serve a Deus e o que não serve a Deus, né? Então o anjo do Senhor ali se comunicou, né? No Antigo Testamento, Deus usava muito anjos para falar com os homens. Hoje Deus não usa mais assim. Ele pode até usar, né? Mas hoje é normal o Senhor falar no nosso coração, né? Usar uma pessoa para falar conosco. Mas era normal antigamente. E o seu aspecto do anjo era como um relâmpago, né? E ali os soldados ficaram como mortos, e os anjos falou para as mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Olha, o anjo estava dizendo para elas, olha, eu sei que vocês estão procurando Jesus. Você vê como aquele que serve ao Senhor, o próprio Deus se revela a essa pessoa, ele tem a revelação. Então o anjo falou, olha, Jesus ressuscitou, como ele tinha dito. Então aquele anjo deu uma boa notícia para aquelas mulheres. Elas eram servas de Deus. E quem é servo de Deus, quem é servo de Jesus, tem a revelação de Deus na sua vida. E ele disse para elas, ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou. E além deles terem revelado o que tinha ocorrido com Jesus, porque ninguém sabia até então, ele ainda mandou para que aquelas mulheres ainda tiveram o privilégio de retransmitir essa mensagem, ou de dar essa boa notícia para os discípulos de Cristo, que ele havia ressuscitado. E essa incumbência, né? E essa situação, isso que Jesus, que aqueles anjos, né? Deram aquele trabalho, deram aquele projeto para aquelas mulheres, né? Aquela ordem para elas falarem a boa notícia. Deus, ele continua nos dizendo, né, que nós devemos fazer isso, né? Depois nós vamos ver no final do capítulo aqui, né, que Jesus chegou para os seus discípulos e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, né? Então Jesus, ele nos dá esse comando, né? Ele nos dá essa incumbência, ele nos dá esse privilégio de poder
ir até as pessoas. Eu confesso que eu gosto de evangelizar, né? E eu peço a Deus que conceda esse privilégio sempre de eu poder falar da sua palavra, né? E eu vejo que os anjos, né, tem uma parte da Bíblia que os anjos queriam vir pregar a palavra, mas Deus não permitiu que os anjos viessem. Ele deu essa responsabilidade. Deus colocou essa responsabilidade, né, na minha vida e na sua vida, de anunciar as boas notícias, as boas novas do reino de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar brevemente, né, buscar a sua igreja, buscar o corpo de Cristo. E essa responsabilidade, Jesus já passou para aquelas duas mulheres que acabaram de ter a revelação de que Jesus havia ressuscitado. Bem diferente, né? Jesus não passou esta responsabilidade para aqueles soldados que estavam ali mortos. Jesus nem falou com eles, né? E nós vimos aqui a diferença daquele que está no caminho de Deus, daquele que está disposto a seguir a Deus e a sua palavra, daquele que não tem compromisso com Deus. Aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus, essas pessoas não têm muita revelação. Essas pessoas, elas ficam, às vezes, vivendo um mundo diferente. E nós percebemos aqui outra situação. Aí depois Jesus, né, o próprio Jesus, quando elas foram lá, que o anjo falou para elas dizer, mostrou ali o lugar que estava vazio, onde Jesus estava, né, que ele tinha ressuscitado, e falou para elas ir falar para os outros discípulos, né? E depois, o anjo disse, e depois imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. O anjo disse assim, ó, vai lá e diz, não, ele disse assim, ide imediatamente, né? Ide imediatamente. Tem pessoas que estão protelando, estão atrasando a obra de Deus nas suas vidas, porque Deus quer usar a gente hoje. Deus não quer usar você amanhã ou depois. Deus quer usar você hoje, né? Deus tem pressa de se revelar às pessoas. Deus tem pressa para que a boa notícia chegue àqueles corações. Porque quando você sai evangelizar, ou quando você sai falar da palavra de Deus, não é todo mundo que vai te ouvir. Mas aqueles que vão te ouvir são aqueles que Deus quer dar a boa notícia. É aqueles que Deus quer dar a palavra da esperança, né? Porque existe uma palavra de esperança na palavra de Deus. E essa palavra, ela precisa chegar nos corações que Deus designou para receber essa palavra, né? E aquelas mulheres, elas saíram e saindo elas presunçosamente do sepulcro, com grande temor e alegria, correram anunciar aos seus discípulos. Olha, aquelas mulheres saíram correndo. Elas correram. Elas não perderam tempo, né? Elas entenderam o recado do anjo, entenderam o recado de Deus. Indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo, né? Então o próprio Senhor Jesus saiu ao encontro daquelas mulheres, quando elas estavam obedecendo a Deus, né? Você vê o privilégio de poder obedecer a Deus, o próprio Senhor Jesus, né? Ele se manifestou ali para aquelas mulheres e ele disse, não temais, e de dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão, né? Então Jesus confirmou aquela palavra ali, né, que os anjos deram para elas, né? Jesus confirmou e disse a mesma coisa, né?
que ele ia ali, que elas iriam ver ele, né? Que os discípulos dele iam ver lá na Galiléia, ou seja, ele ia se manifestar novamente. Então Jesus, ele confirmou aquela palavra, né, que os anjos de Deus, que veio dos anjos, e aquilo trouxe alegria ao coração daquelas mulheres. E elas adoraram, né, ao Senhor Jesus e fizeram a vontade dele. E por outro lado, nós vemos outra situação aqui triste. Uma situação lamentável. Uma das piores situações da Bíblia, uma das mais tristes histórias da Bíblia, foi a história desses dois soldados, né? Repara só o que está escrito em Mateus capítulo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, né? Então aqueles soldados ali, eles anunciaram aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões do povo, né, o que tinha acontecido. E aí, congregados eles com os anciões do povo, tomaram conselho de si e deram muito dinheiro aos soldados. Olha, aqueles soldados se venderam. Eles tinham, olha a diferença, aquelas mulheres tinham a boa notícia, elas tinham uma boa notícia, que Jesus tinha ressuscitado, e elas foram dar a boa notícia. Tem até o nome dela aqui, ó, Maria e Maria Madalena e a outra Maria. O dos soldados, nem o nome deles tem, né? Porque, eu não sei porque não tem, mas provavelmente foi porque nem merecia ter o nome aqui, né? O que eles fizeram algo muito feio, eles se venderam por dinheiro. Eles tiveram o privilégio de dar uma boa notícia para as pessoas, mas eles não fizeram isso. Eles guardaram a boa notícia. Só deram para os sacerdotes ali, o príncipe dos sacerdotes, e eles mentiram, né? O próprio sacerdotes, os príncipes sacerdotes, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então eles deram muito dinheiro para que os soldados mentissem. E os soldados fizeram a vontade, não de Deus, mas fizeram a vontade daqueles homens ali corruptos, né? Apesar de ser sacerdotes e anciões, os anciões eram as pessoas mais velhas. Eles eram corruptos. Então a história desses dois soldados foi manchada, né? Na verdade, essa história desses dois soldados foi escrita na Bíblia. E com certeza, no livro ali das obras das pessoas, foi escrita de uma forma completamente triste, né? E Deus, ele está escrevendo uma história, né? Se você não sabe, nós temos um livro, ele relata, tem anjos de Deus que... eu não sei bem como isso funciona, né? Isso é algo... mistério, são mistérios, né? Mas Deus, ele está gravando as obras que nós estamos fazendo, né? E de que forma está sendo escrita a minha história e a sua história, né? Aqueles homens tiveram uma oportunidade de dizer a verdade. E o mais triste de tudo é no versículo 15 de Mateus capítulo 28. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, essa palavra maldita, né, mal colocada, mentirosa, desses dois soldados, contribuíram para que muitos judeus, até o dia de hoje, não conheçam ao Senhor Jesus. A grande maioria dos judeus, na verdade, eles estão esperando, né, a vinda do Messias. Essa verdade sobre Cristo foi encoberta. É claro que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Que a verdade fosse encoberta. Um dia vai ser revelado para eles que o Messias já veio, né? Poucos judeus têm essa revelação, mas foi encoberto aos olhos dos judeus, e quem teve grande contribuição para que esses judeus não soubessem a verdade foram esses dois soldados, né? Eles contribuíram para que milhões
de pessoas não viessem a conhecer a Cristo e ser salvo. Então, com certeza, isso foi uma péssima atitude deles, uma péssima decisão. E todos os dias, nós temos uma decisão a ser tomada. E as decisões que nós tomamos, elas podem ser decisões que vão contar na eternidade em nosso favor, ou que vão ser situações vergonhosas na nossa vida, né? Então todo dia você pode decidir, será que a obra que eu vou fazer hoje vai ser algo que vai marcar a minha história, vai marcar a sua história de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ou de uma forma triste, né? Aquelas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, elas aproveitaram a oportunidade que Deus deu para elas, para marcar a história da vida dela de uma forma nobre. Elas foram as primeiras discípulas de Jesus, as primeiros servos de Jesus que foram anunciar as boas novas, que foram elas a primeira pessoa que pregou a ressurreição do Senhor Jesus, que anunciou a ressurreição do Senhor Jesus. Então, cada um de nós, né, Deus tem colocado essa responsabilidade sobre as nossas atitudes. A nossa história, ela está sendo registrada. De que forma está sendo registrada a sua história? De que forma está sendo registrada a história da sua vida? Será que a história da sua vida está sendo registrada de uma forma feliz, alegre, honrosa, de uma forma nobre ou de uma forma deplorável, né? Como a história desses dois homens que se venderam por causa de dinheiro, né? E nós vimos aqui no final, né, da Bíblia, Jesus dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, né? Então, isso Jesus está falando comigo e com você. Foi dado para Jesus todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque ninguém fez o que ele fez. Ele cumpriu exatamente a vontade de Deus em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. E foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. E ele falou para a gente: portanto, ide, né? Ensinai a todas as nações. Ajuda elas a guardar a minha palavra, o que eu tenho mandado. Ensina elas a respeito da minha palavra. Evangeliza elas, né? Jesus deu esse comando, né? Jesus deu essa responsabilidade. Então nós temos que ir. Todo dia, todo santo dia, você tem uma oportunidade de falar de Jesus. Hoje ainda, se você acha que você, sem sair da sua casa, hoje você pode evangelizar através das redes sociais, né? Através da internet, através das mídias também, da televisão, do rádio. Você pode evangelizar sem sair da sua casa. E Deus tem nos dado essa oportunidade, né? E de que forma nós estamos recebendo essa oportunidade, né? De que forma nós estamos administrando essa oportunidade que Deus tem nos dado. Pai amado, Deus querido, nós colocamos cada pessoa, meu Deus, cada pessoa que ouviu essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a que a nossa história, Pai, seja registrada no seu livro de uma forma diferente. Meu Deus, eu declaro, ó Pai, que nesse instante, ó Pai, histórias futuramente escritas serão mudadas, ó Pai. Histórias que seriam manchadas com decisões erradas. Deus, eu declaro que o Senhor está mudando. Por quê? Porque esta pessoa está desejando ter uma boa história na sua vida. Meu Deus, começa a mudar o futuro, Pai, daqueles que estão
fazendo um acordo com o Senhor, que estão entregando as suas almas, que estão se arrependendo dos seus pecados, meu Pai. Eu declaro novas histórias, Pai. Histórias que glorificarão o seu nome. Histórias de paz, de alegria. Histórias que vão servir de testemunho para o mundo, Pai. Rabá sudecantarama sodelamarraia. Eu estou declarando, ó Pai, que obras do inferno, ó Pai, obras do Satanás estão sendo quebradas, queriam manchar a história de algumas pessoas. Eu declaro, Senhor, um futuro cheio de paz, de bênção. Eu declaro, meu Deus, a história da vida de cada pessoa que está ouvindo esse áudio, sendo mudada para melhor, Pai. Sendo mudada para a glória do seu nome. Visita aqueles que estão enfermos, Pai. Visita aqueles que estão, Pai, numa situação complicada. Senhor, visita com o teu poder de cura, com o seu poder, ó Pai, sobrenatural, Senhor. Levanta esse homem, levanta essa mulher, Pai. Lá estou de canto e ras. Eloi ramá sorie canto e ras. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Glórias ao nosso Deus.